Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta que várias pessoas têm feito para mim, né? Sobre que religião que eu estou frequentando agora, ou se eu tenho alguma religião. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar muito claro que eu não tenho intenção nenhuma de criar uma igreja, de sugerir o início de uma nova religião aqui, porque eu acho que não é disso que a gente precisa, não. Eu acredito que o mormonismo ele tem a melhor definição de religião, na minha opinião. Eu não sei, quer dizer, eu não sei qual é a definição da palavra religião, mas eu gosto da definição do mormonismo para isso. Filosofias dos homens mescladas com escrituras. É isso que eu acredito que religião é. Então, assim, agora que eu saí da igreja, depois de 35 anos, o que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou me desintoxicando de tudo que eu absorvi lá dentro, de todos aqueles conceitos, porque assim, eles te ensinam como você interpretar, como você deve interpretar as escrituras, que para mim é a Bíblia, né? Eu não considero o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios escrituras, aqueles são livros que servem à teologia mórmon, né? Mas eles te ensinam como interpretar a Bíblia. Eles escolhem algumas escrituras do Velho Testamento. Então, essa a gente usa, essa a gente descarta, essa serve, essa não serve, para poder fechar direitinho na teologia redonda que eles querem que você siga, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu, pessoalmente, eu estou reduzindo o cristianismo a algo bem simples, bem claro, bem direto. Eu não estou dizendo para você que essa é a maneira correta de interpretar. É a minha maneira correta de interpretar para mim mesma. É a maneira que vai servir para minha vida. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu não me lembro de Jesus Cristo ter falado no Novo Testamento, né? Porque é o Novo Testamento, né? Que tem os ensinamentos dele de quando ele andou aqui na Terra. Bom, eu não lembro dele ter falado lá no Novo Testamento que você tem que pagar 10% do teu dízimo para você ser digno de entrar na casa dele. Só lembro dele falando em ofertas. Eu não lembro dele estabelecendo um percentual. Aí você vai falar, ai, velho, mas tá lá em Malaquias a escritura. Opa, mas tá em Malaquias. Eu não tô falando aqui do Velho Testamento. Porque se eu for seguir o Velho Testamento inteirinho, ao pé da letra, eu não posso comer carne de porco, por exemplo, porque lá também fala que não pode comer a carne de animais que tem a fenda, né? Como o porco tem a pata assim, uma fenda na pata, então não pode comer carne de porco. Então, assim, minhas interpretações, gente, tá? Não tô dando aula nenhuma aqui, tentando doutrinar ninguém aqui, não. Só tô expressando para vocês a minha opinião. Tá em Malaquias, então essa é uma das escrituras que o mormonismo usa. Eu não me lembro de Jesus Cristo, se eu sou cristã, eu não lembro dele ensinando a doutrina do dízimo do jeito que o mormonismo te ensina. Outro ponto, ele nunca falou assim, a minha igreja é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, isso para mim denota que eu não preciso de igreja, eu preciso dele. Então, eu vou me esforçar mais do que nunca para seguir o exemplo dele, do jeito que ele me ensinou, sem floreios, sem acrescentar coisas, sem introduzir filosofias dos homens. Como a minha vida inteira eu fui sujeita a esses ensinamentos dentro da igreja mórmon. Outra coisa, quando eu me deparo com situações complicadas da nossa sociedade atual, como por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Ou aquele problema que eu não me conformo. Depois que eu comecei a aprender, falei, como é que eu aceitei isso todo esse tempo, né? O fato dos negros não terem podido receber o sacerdócio por o quê? Mais ou menos 150 anos. Aí eu me lembro de Jesus Cristo falando para os apóstolos dele o seguinte, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou assim, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mas não se esqueçam de avisar os negros que eles não podem receber o sacerdócio porque eles foram amaldiçoados com uma pele escura. E avisa também os gays que eles não são bem-vindos na igreja.
Aí você que é mormon vai falar para mim assim, claro que os gays são bem-vindos na igreja. Bom, então acho que você não leu ainda a policy que o presidente Monson divulgou em novembro de 2015, que está lá no site da igreja, que não é um site anti-mormon. Veja naquela carta quando ele se refere aos não só homossexuais que escolhem ter um relacionamento sexual, mas também os filhos que eles adotarem. Veja se você encontra ali um pinguinho de amor. Um pinguinho de amor cristão naquela carta. Dá uma olhada lá e depois você vem me dizer se o homossexual é bem-vindo na igreja mormon, tá bom? Então Jesus Cristo esqueceu de falar isso. Ele não falou, ele não excluiu nenhuma classe de pessoas. Quando aquela mulher foi pega em adultério, os homens estavam prontos para só cumprir a lei de Moisés, gente. Era a lei de Moisés, foi um profeta, e de acordo com a lei dele, uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte, certo? Certo. Qual foi a atitude de Jesus Cristo? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não chegou para ela e falou assim, tá, agora vamos lá conversar. Vamos lá numa salinha, vamos lá, que agora a gente precisa conversar sobre isso. Tá, me diga uma coisa, você reconhece que isso foi um erro? Que isso foi pecado? Tá. Você tá se sentindo mal pelo que você fez? Tá sentindo aquele remorso, aquele pesar? Tá? Então tá bom, pois é. Agora você tem que me confessar, me contar tudo o que aconteceu, nos detalhes. Agora, tudo bem, depois disso, você vai ter que ir lá, conversar com esse homem, pedir perdão pela tua fraqueza e lá. E aí você vai abandonar esse pecado e nunca mais vai cometer. Tá, amiga? Mas só que durante todo esse processo você vai ficar sem entrar no templo, sem tomar o sacramento, sem ter chamado na minha igreja. Eu não me lembro de nada disso. Desses 5 passos que o mormonismo inventou, ele só seguiu um. Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. De acordo com o mormonismo, você tem que se escangalhar todo, me desculpe aqui o vocabulário, tem que se escangalhar todo, tem que se sentir miserável, tem que se punir. Ai, mas eu mereço me sentir assim porque eu fui uma fraca, porque eu sabia que eu não podia fazer isso. E aí você se humilha, e você é humilhada diante da congregação. Depois que você se esbagaçou toda, aí o sacrifício expiatório tem efeito na tua vida. Uau, eu não lembro disso no Novo Testamento. Tudo bem. Um outro ponto, né, que eu acho muito... Então, assim, e por isso eu tô falando pra vocês, eu tô simplificando o cristianismo pra eu viver, tá? Não tô dizendo que essa é a maneira certa, mas é a minha maneira certa. Agora, se você sair da igreja e você se tornou um ateu, ou você se tornou um agnóstico, ou você for buscar uma outra denominação religiosa, você tem todo o direito. Eu acho que é importante, meus amigos, é a gente procurar e buscar o que faz bem pra gente. O que te permite ser feliz, viver em paz, viver sem te, sabe, de colocar pra baixo o tempo todo. Só o fato de você ser um ser humano já é um perigo já, né? Então uma outra coisa que eu tô usando muito pra me ajudar, que tem me inspirado demais, é o budismo. Tem um livro chamado The Power of Now, O Poder do Agora, por Eckhart Tolle. Ele é budista e ele fala uma coisa no livro que eu me apaixonei. Entre outras coisas que ele fala assim: depressão é viver no passado, ansiedade é viver no futuro, o segredo da felicidade é ser feliz agora, é viver no agora. Aí você vai no domingo na igreja, aí te chama um arrependimento, aí você se lembra, ai minha nossa, semana passada, essa semana eu gritei com meu filho, eu não devia ter gritado com ele. Ai, mas por que eu não paguei meu dízimo mês passado, mas eu devia ter tido mais fé. Você está sempre sendo convidada na igreja a olhar o que aconteceu ontem, há 10 minutos atrás, mês passado, ano passado. Eles inclusive te falam que se você cometer o mesmo pecado de novo, aquele que você já tinha confessado e sido perdoada por ele, volta daquele pecado também. Então você está sempre vivendo no passado. Isso é um grande convite à depressão. A gente ainda vai conversar sobre isso melhor, com um embasamento teórico, porque eu não sou especialista nenhuma, né? Então eu vou confiar aí na Brené Brown, Natasha Parker e outros especialistas na área de saúde mental para conversar com você sobre isso. Mas você tá sempre no passado e no futuro, né? No futuro. Ai, eu tô tão infeliz, eu não amo meu marido. Ai, não tô bem, não tô feliz. Não era isso que eu queria, né? Ai, mas eu tenho que ter fé, eu tenho que aguentar.
aguentar firme, eu tenho que perseverar até o fim, porque um dia no reino celestial tudo vai se resolver. E eu vou receber a recompensa pelo meu sacrifício de agora. Tanto essa mentalidade é coerente, coerente não, tá, coerente como mormonismo, que talvez você já tenha escutado aquela analogia que eles fazem. Você está na areia de uma praia bem, né, vasta, aí você se abaixa, pega um grãozinho de areia só. Esse grãozinho de areia é a tua vida mortal. Se você olhar para trás, toda aquela imensidão, aqueles trilhões, quatrilhões de grãos de areia são as eternidades que você já viveu. Pronto, já está te levando para o passado. E essas que você vê pela frente são todas as eternidades que você vai viver. Então eles estão menosprezando a tua vida mortal. Porque ela é só um grão de areia. Então você pensa, não importa, não faz mal, não, isso não tem problema. Eu aguento, eu tenho que perseverar até o fim. Por que será que é tão comum mormons com problemas de depressão e ansiedade? Bom, uma outra coisa que eu preciso mencionar. Como eu já falei para vocês, alguns estudiosos afirmam que o mormonismo não é cristianismo. Tô começando a chegar à mesma conclusão. Por quê? Eu vou dar só um exemplo, tá? Além dessa coisa que eu já falei do sacrifício expiatório de Cristo, que você não é salvo pela graça, não. Você só é salvo pela graça depois de tudo que você puder fazer, alguma coisa assim. Então já não é de graça, então você tem que pagar. Então, assim, é engraçado uma coisa. Você é incentivado na igreja, teu cérebro é programado para você procrastinar a tua felicidade. Agora, procrastinar o trabalho, a mão de obra que você faz lá, não. Isso tem que ser agora, já. Aceita o chamado agora, serve agora, sacrifica agora, blá, 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 tudo agora. Mas deixa pra ser feliz na outra vida. E que bobagem, essa vida aqui é só um grãozinho de areia, nem te preocupa com isso. Tudo bem, e a gente cai nessa burrada, né? Eu quero dar um exemplo para vocês. Bom, tudo bem. Um pensamento comum entre os membros da igreja. Comum, tá, gente? Uma pessoa se afasta. Ai, mas aquela pessoa se afastou da igreja, coitada. Ela tá ferrada agora porque ela fez os convênios no templo, ela largou tudo. Agora ela vai ser castigada. Gente, existe uma coisa tão... Como é que fala? Tão bizarra, né? Eu acho que é a palavra... Quando alguém se afasta da igreja, os membros, eles ficam naquela coisa, esperando acontecer. Ficam assistindo assistindo de camarote. Aquela ali vai ser castigada. Alguma coisa vai acontecer na vida dela. Aí acontece alguma coisa ruim, porque acontece coisa ruim na vida de todo mundo. Aí eles têm a satisfação de falar, tá vendo? Eu sabia, mas por que foi sair da igreja, Lei? Tá vendo? Ó, pronto. Aconteceu, né? Pois é, fazer o quê? Isso é cristão. Ai, aquilo é uma aposta, tu tá nas trevas já. Isso é cristão? Foi esse o exemplo que Jesus Cristo deixou pra gente. Aí se você pegar um apóstata e pegar um apóstolo, né, da igreja, um grande líder da igreja que você admira, digamos que os dois sejam diagnosticados ao mesmo tempo com uma doença muito grave, tá? Qual é o pensamento comum entre os membros da igreja com relação ao apóstolo? Ah, ele é um homem tão especial, aquele líder é tão especial, o Senhor só mandou essa aprovação porque sabe que ele é forte e pode aguentar. O apóstata, que foi diagnosticado com a mesma doença, o que as pessoas falam dela, do apóstata? Tá vendo? É castigo, né? Claro, castigo, porque daí, né, quebrou os convênios que fez no templo. Tem castigo. Então é julgamento para dar com pau. É julgamento que não acaba mais. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado lá e tinha um ladrão do lado sendo crucificado junto com ele, o ladrão só pediu para ele lembrar dele quando entrasse no reino dele naquele dia. O que Jesus Cristo falou? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não falou, amigo, mas agora tu já tá nas trevas exteriores, porque tá aí, ó, tá sendo crucificado. Agora não dá tempo de se arrepender mais. Agora já era, né? Acabou, perdeu. Eu achava que eu era cristã por 35 anos, mas eu tô descobrindo que eu não era. Eu estava fazendo tudo errado. Eu estava vivendo filosofias dos homens mescladas com escrituras. A minha sugestão para você é, busca o que te faz sentir bem. Busca o que te faz sentir em paz com você mesmo e com o mundo, com as pessoas à tua volta. Essa é a melhor maneira de viver. Se precisa de religião, vai fundo. Se não precisa,
Tem milhares de maneiras de ser feliz. Obrigada por me escutar. Falamos numa próxima. Tchau, tchau.